Está no ar mais um programa Gestão do Agronegócio, trazendo hoje o tema solo, sua composição, fertilidade e conservação. Dado a importância deste tema, esperamos contar com a sua companhia durante todo o programa. Vamos para o intervalo, rapidinho e já voltamos. Os solos são muito importantes para a nossa vida, dos animais e das plantas. O solo é o produto resultante do intemperismo, juntamente com as ações do clima, que é o tempo, né? E a temperatura, a chuva, juntamente também com agentes biológicos. E esse conjunto de fatores promovem a produção desse solo. O solo tem origem magmática, metamórfica ou sedimentar. A magmática ela é formada internamente ou externamente. Internamente chamado de plutônico e externamente vulcânico. O metamórfico já é uma forma mais profunda, né, no solo, com altas temperaturas e altas pressões, formando então um material diferenciado. Já as rochas sedimentares são de origem externa, né, através da decomposição das rochas magmáticas e metamórficas. O solo, também chamado de terra, que é dele que retiramos os alimentos necessários à nossa sobrevivência. Os seres vivos são agentes biológicos. Quais são eles? São os fungos, as bactérias, outros animais, como formigas, anelídeos e o próprio homem que atua nesse solo, transformando ele. Ou seja, os fungos e as bactérias produzem ácidos orgânicos que alteram a química desse solo. O ser humano, através da desenvolvimento da agricultura, ele transforma esse solo de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, as formigas fazem seus ninhos, suas casas, ali eles cultivam seus fungos para estar se alimentando, também alterando toda essa estrutura, né? Quando os animais morrem, ocorre a decomposição desses animais nesse solo, depois esse material também é assimilado por esse solo. O solo formado a partir da rocha, com a participação dos elementos do clima, como chuva, gelo, vento, temperatura e ação dos seres vivos, tem hoje diferentes composições dependendo da região. Nós temos a composição do solo de acordo com a sua formação. Então o relevo influencia esse tipo de solo. A própria temperatura com a umidade também influencia nesse solo. Se nós temos um solo plano, provavelmente esse solo vai dar, dependendo do seu material de origem, nós vamos ter um latossolo. E se for um solo com uma certa declividade, nós vamos ter aí, devido à ação erosiva, nós temos um cambissolo, um neossolo, vamos dizer assim. E se for um outro material diferente, onde acumula muita água e matéria orgânica, nós vamos ter um tipo de argissolo. É preciso que a matéria orgânica seja misturada com o material solto e macio para que o solo possa existir de verdade. A matéria orgânica tem uma função muito importante no solo, principalmente em relação à produção agrícola e também para o desenvolvimento das florestas, né? Ela produz uma textura mais porosa, é um solo com uma textura mais porosa, ali tem mais ar dentro desse solo. Então, possibilita a vida de micro-organismos dentro desse solo. E com isso nós vamos ter um solo de melhor qualidade. A capacidade de troca de cátions e ânions nesse solo vai aumentar bastante devido a isso. Nós temos um ciclo, né, bioquímico que através dos decompositores, né, que são os seres que fecham o ciclo da cadeia. Então esses decompositores, eles atuam nesses animais mortos, decompondo-os, e com isso eles voltam a se tornar nitrogênio, fósforo, carbono,
potássio, etc. O solo, ou terra, como também é chamado, é composto de 4 partes: ar, água, matéria orgânica e a parte mineral. Estes 4 componentes se encontram misturados uns aos outros no solo. O ar no solo é bastante importante porque aonde tem a presença de oxigênio, propicia ali diversas formas de vida que pode estar ali ocorrendo naquela região. Se falta esse ar, consequentemente vai faltar oxigênio e com isso vai afetar a microbiologia desse solo. O ar, ele fica nos espaços vazios nesse solo, ou seja, preenchendo aqueles espaços que não existe material nenhum. Então fazendo uma relação de troca entre gases, né, presentes nesse ar, quais são? Oxigênio, hidrogênio, etc. Né? O solo funciona como uma esponja que usamos para tomar banho. Tem água e ar dentro dele. A ciência que estuda o solo é chamada de pedologia. Pedo vem de solo, logia, estudo. Então, essa ciência ela trata de como ocorreu a formação desse solo, desde a sua rocha de origem, essa rocha, e toda a formação do perfil desse solo. Então a gente pode perceber aqui, né, nós temos uma erosão aqui, e aqui você pode estar visualizando bem essa questão do perfil, apesar desse perfil ter sido influenciado já pelo intemperismo. Então nós vamos ter algumas modificações, mas se você perceber ali, nós vamos ver diversas camadas com cores diferentes. Acima de tudo, na superfície, se a gente tivesse bastante material orgânico, a gente teria um horizonte chamado horizonte O. Aqui ele ocorre em pouca quantidade, por isso é difícil de perceber. Mas mais abaixo a gente já tem o horizonte A. O horizonte A, que é o solo propriamente dito, né, ali vai ser trabalhado a agricultura. Né, no caso desse solo aqui, é um latossolo, esse horizonte A é bem profundo. Né. Mais abaixo, você pode perceber que nós temos uma transição de vermelho para uma cor mais clara. Aquilo ali está ocorrendo um processo de translocação de material, principalmente da argila, que ela está sendo transportada para outra parte do perfil, que é o horizonte B. Esse horizonte B é chamado de horizonte B textural, devido a essa quantidade de argila sendo acumulada ali. Então essa parte mais clara é conhecida como horizonte eluvial. E mais abaixo, né, a gente não pode deixar de comentar que mais abaixo você vai ter a transição de cascalhos, ou seja, é a transição para a rocha-mãe. Né? Ali o material está sendo formado. Assim como o nosso corpo, o solo também tem uma organização. O solo ele é estruturado da seguinte forma: nós temos a areia, nós temos a argila, nós temos o silt, nós temos a matéria orgânica, né? Juntando tudo isso daí, a gente tem a estrutura do solo. Bom, além disso, nós temos diversos elementos químicos, alguns que as plantas necessitam em grande quantidade e outros em pequena quantidade. Nós podemos citar esses elementos que necessitam de grande quantidade, que são os macronutrientes, né, que são fósforo, potássio, nitrogênio, etc. E os micronutrientes, por exemplo, o molibdênio, o enxofre, etc. Bom, é por isso que quando você vê um solo bem estruturado, aquele solo apresenta os vegetais vistosos, bonitos, sadios. E quando você pega um solo que não tem matéria orgânica, um solo lavado, muito erodido, esse solo apresenta vegetação mais fraca. Né? Você percebe que aquilo ali está ocorrendo a deficiência desses elementos químicos. Os conhecimentos obtidos a partir da análise física realizadas em campo ou laboratórios contribuem para explicar fenômenos ligados ao meio ambiente e produtividades das culturas. Primeiramente, a gente vai visitar a área que vai ser trabalhada, né, que vai ser plantada. Aí nós vamos separar ela de acordo com a sua textura, de acordo com a sua cor. Sendo assim, você estará
classificando esses solos. Então, um solo que é mais escuro é um solo mais rico em matéria orgânica. Você vai fazer uma coleta de amostra desse solo separadamente de um solo mais pobre em matéria orgânica, com outro material de origem. Você vai fazer coletas em zigue-zague, né, sem escolher pontos mais férteis ou menos férteis, porém descartando locais como trieiro, estrada, cupinzeiro, formigueiro, para não alterar o resultado da análise. Aí você irá juntar essas amostras simples, né, formando uma amostra composta. Depois, com essa amostra composta, você vai tirar em torno de 500 gramas, identificá-la e enviá-la para um laboratório de análise. Aí nós teremos um resultado, né, que poderá ser feito através daquele resultado um diagnóstico de como está o seu solo. A principal importância de se fazer análise de solo é que você está conhecendo como que está a fertilidade desse solo. Se esse solo está bem estruturado, se esse solo é pobre em determinados nutrientes. Com isso você vai estar também percebendo a questão da acidez, né, o potencial de hidrogênio desse solo. A correção do solo e a adubação são técnicas fundamentais para se obter uma maior produtividade. De posse da análise de solo na mão, você vai estar ali verificando como que está esse pH desse solo. Se esse pH apresentar pouca quantidade de hidrogênio, nós vamos ter um solo mais ácido. Se apresentar grande quantidade de hidrogênio, vai ter um pH mais alto. Então nós temos uma escala que traduz isso para a gente. Até 7, nós temos um solo 7 é neutro, abaixo é ácido, acima ele é alcalino. Bom, então de acordo com esse pH, né, nós vamos estar também verificando a questão da capacidade de troca de cátions e a relação de saturação de base nesse solo. Dependendo da cultura que você vai plantar, você vai estar utilizando uma saturação de base desejável. Então, com isso, você consegue, juntamente com a finura do calcário, calcular ali a quantidade de calcário necessária para se jogar naquela área. E também, utilizando as informações da análise do solo, você está verificando ali a quantidade desses macro e micronutrientes presentes nesse solo. Com isso, com a tabela que a gente tem, a gente consegue fazer uma correlação entre os nutrientes necessários e os nutrientes que estão com mais disponibilidade no solo, fazendo então um equilíbrio desses nutrientes para que a planta possa estar produzindo melhor possível. Fiquem agora com as cotações de preços dos principais produtos do agronegócio. Soja em grãos R$ 44,00, milho seco R$ 24,00, feijão carioca R$ 115,00, arroz em casca em Goiânia R$ 35,50, arroba do boi gordo em Goiânia R$ 91,00, arroba da vaca gorda em Goiânia R$ 84,00, arroba do suíno tipo carne em Goiatuba R$ 61,00, arroba do suíno tipo banha em Goiatuba R$ 52,50. Bezerro Nelore, R$ 730,00. Bezerra Nelore, R$ 550,00. Garrote Nelore com até 24 meses, R$ 1.100,00. Novilha Nelore, R$ 760,00. Vaca com cria Nelore, R$ 1.170,00. Vaca magra, R$ 750,00. Bezerro mestiço, R$ 620,00. Bezerra mestiça, R$ 470,00. Garrote mestiço com até 24 meses, R$ 1.080,00. Preço médio do leite tipo C a granel pago ao produtor pela Complém, 87 centavos. No próximo bloco, daremos sequência a este tema. É rapidinho e já já voltamos. Estamos de volta. A necessidade de alcançar altos patamares de produtividade tem levado a uma crescente preocupação com a adubação com micronutrientes. Bom, os micronutrientes são os elementos que as plantas necessitam em menor quantidade, porém essenciais para
a se produzir bem. Esses elementos são molibdênio, boro, enxofre, etc., entre outros. Os micronutrientes eles vão estar complementando aquela adubação dos macronutrientes, né? Possibilitando assim o aumento da produtividade total. Hoje, com a onda verde e a busca dos produtos orgânicos, tem mudado o conceito e as técnicas de fertilização do solo. A adubação orgânica é uma técnica utilizada onde você emprega o uso de plantas que auxiliam no processo de fertilização desse solo. Por exemplo, nós temos a mucuna preta, que é uma leguminosa, né, que consegue assimilar da atmosfera o nitrogênio e disponibilizar isso para o solo. Juntamente com o seu material, sua massa verde ali quando decomposta, ela vai estar fornecendo ali diversos nutrientes para esse solo naturalmente. Quando você planta uma mucuna preta, né, juntamente com a cultura de milho, por exemplo, na hora que você colhe o milho, você vai ter ali uma grande quantidade de massa verde, né, e ali você vai incorporar aquilo ao solo e propiciando ali uma maior quantidade de matéria orgânica para aquele solo e juntamente outros nutrientes necessários para estar produzindo cada vez mais. O pioneirismo dos brasileiros no sistema plantio direto é referência para a agricultura mundial. O plantio direto foi uma técnica inventada há pouco tempo, não tem muito tempo essa técnica. Essa técnica ela surgiu com a necessidade de estar trabalhando com sustentabilidade. O que vem a ser sustentabilidade? É você estar produzindo pensando na geração futura, ou seja, você está produzindo conservando aquele solo para que não ocorra tanto desgaste com aquele solo e a gente conseguir ter esse solo por mais tempo produzindo. O plantio direto, quando ele é bem feito, você começa fazendo todo um processo, né, de conservação desse solo. Depois você vai fazer um preparo bem feito com esse solo, corrigindo de melhor forma possível, né? Com isso você vai ter um solo bem estruturado. Posteriormente você vai entrar com alguma planta que vai produzir uma massa verde para poder estar fazendo a palhada, protegendo esse solo contra as ações dos intempéries, preservando ali os micro-organismos e também adicionando matéria orgânica a esse solo. Quando vem a chuva, o que ocorre? Se esse solo está desprotegido, vai ocorrer uma erosão laminar, empobrecendo o seu solo, com um processo quase imperceptível ao olho. Porém, isso ocorre. Mas quando você tem um solo bem protegido com uma palhada boa, você vai ter um solo ali resguardado dessas ações, desses intempéries. O plantio direto na palha foi desenvolvido por diversos setores da pesquisa e extensão rural na região sul do Brasil. Ainda na década de 70, preconizava, no primeiro momento, a imobilidade do solo durante o plantio, contrapondo a prática vigente na época de preparo do solo. A diferença básica entre os equipamentos de plantio convencional e o equipamento para plantio direto, basicamente é um disco de corte que vai acoplado à frente, né, cortando essa palhada e abrindo um suco para que possa ali ser depositado a semente ou adubo. Posteriormente a essa caixa de adubo de semente, nós temos aí um disco de pressão que irá estar tampando esse material, o adubo e a semente. O convencional só precisa ali então do disco de plantio, né? Mas o disco de pressão para poder estar tampando essa semente com adubo. Necessita antes, porém, de todo um preparo de solo, né? Que foi uma tecnologia copiada da Europa, né? Antigamente, porém que para os nossos trópicos não é ideal. Por que não é ideal? Porque você faz ali uma gradagem no solo e aquilo vai estar expondo todo o material orgânico, material biológico ali, as ações dos intempéries, e ali vai prejudicar bastante seu solo. Lá na Europa não, na Europa por ter um clima ameno, nós precisamos estar revolvendo esse solo para poder estar quebrando aquele gelo, para poder estar ali plantando, senão não é possível. O plantio convencional, a gente, após a gradagem, a gente vai jogar a lanço o calcário, né? E esse calcário posteriormente tem que ser incorporado a esse solo. O plantio é feito com a plantadeira convencional, onde você vai enterrar a semente juntamente com a adubo ali.
Agora no plantio direto, acontece da seguinte forma: você joga o calcário superficialmente, esse calcário não é incorporado nesse solo, e como que ocorre o processo de incorporação desse calcário? Esse calcário é incorporado através das valetas criadas pelos besouros, pelas cavernas dos anelídeos, e também vai se deslocando pouco a pouco nesse perfil desse solo. Agora, as regiões mais profundas é preciso que se faça uma calagem diferenciada. Você vai jogar ali o gesso que vai fazer uma adubação, uma correção no perfil mais profundo. Agora o adubo vem juntamente com a semente da mesma forma que é feito no convencional, só que, porém, com a plantadeira específica para tal técnica, né? Mais um intervalo e já voltamos para falar de desmatamento e conservação dos solos. O crescimento das cidades também tem provocado a diminuição das áreas verdes. O crescimento populacional e o desenvolvimento das indústrias demandam áreas amplas nas cidades e nos arredores. É inevitável essa questão do aumento da população. Por isso se fala tanto em práticas sustentáveis, que também não é fácil de ser desenvolvida. Todo o processo do homem no meio ambiente causa algum tipo de impacto, uns maiores, outros menores. Quando se fala em construção de indústrias, já se vem à mente a questão da poluição. Isso realmente acontece, mas existem diversos trabalhos científicos onde trabalha essa questão de estar tratando esses produtos, esses resíduos, esses rejeitos, né, de maneira que possam estar voltando para o meio ambiente, prejudicando o mínimo possível. Então basta a gente estar estudando essas questões. Essas indústrias, né, elas dependem de energias para poder estar produzindo. Essas energias, logicamente, elas vão sair também do meio ambiente, né? Então nós temos as biomassas, né? Nós temos energia eólica, que é uma fonte alternativa de boa qualidade, porque ela não tem fim e é limpa, né? Então a gente tem que estar revendo essas questões de estar utilizando essas fontes de energia alternativa para poder estar beneficiando o meio ambiente. Outro problema sério que provoca a destruição do verde são as queimadas e incêndios florestais. Muitos deles ocorrem por motivos econômicos. Quando se vem em mente queimada, antigamente, né, no início, né, do povoamento do mundo, o ser humano ele descobriu o fogo e durante muito tempo ele foi o principal instrumento, né, um meio de estar se produzindo quando surgiu a agricultura. Com isso, essa prática foi passando de geração após geração, né, e posteriormente foi verificado que essa prática era prejudicial ao meio ambiente. Bom, quais são esses prejuízos? Esses prejuízos são os seguintes: se você tem uma área de pastagem, por exemplo, e você queima ela, ali você vai estar limpando a área, logicamente. Porém, você vai estar eliminando ali uma grande quantidade de matéria orgânica, né? Uma camada ali vai ser prejudicada, né, que contém micro-organismos que vão morrer devido à alta temperatura, né? A lixiviação desse solo vai aumentar porque você não vai ter uma proteção devido a essa matéria orgânica, vai diminuir a capacidade de retenção de umidade desse solo. Você também vai ter outras consequências que, se a gente for numerá-las aqui, a gente vai o dia inteiro. Conservação do solo na agricultura ou pecuária é o conjunto de práticas aplicadas para promover o uso sustentável do solo para o plantio. Conservação de solo é importantíssima no processo de produção. O ser humano, ser pensante que
ele desenvolveu diversas técnicas para estar produzindo com sustentabilidade. Essas técnicas são construção de terraços em nível, né, o próprio plantio direto, criou-se variedades altamente produtivas, insumos que, se bem aplicados, aumentam bastante a produção, produtos, né, que se aplica na lavoura, você vai estar controlando certas pragas e doenças que também vai auxiliar nessa produção. Porém, tudo isso tem que ser feito com cautela, né, com conhecimentos técnicos, e para isso você deve procurar um técnico especialista na área para poder estar te orientando nessas questões de conservação de solo. Primeiramente, você deve contactar com um técnico especialista da área, né, o qual deverá fazer uma visita na referida área e ali está fazendo um levantamento, um diagnóstico de toda a área, né, estudando os mecanismos de como funciona a pluviosidade, né, nessa área, de como que funciona a drenagem dessa área, e posteriormente vai ser feito esse trabalho de conservação de solo. Essa conservação deve ser feita com levantamento de terraço em nível, nós vamos entrar com plantio em nível, se possível já a princípio fazer essa correção desse solo e depois estar fazendo o plantio direto, evitando assim o assoreamento, né, e a perca por erosão laminar de material fértil desse solo. O planejamento técnico e antecipado é importante para a conservação do solo. Bom, gente, a intenção nossa, né, é de estar dando assistência para o produtor, né, mas com essa filosofia de práticas sustentáveis, porque é muito interessante a gente estar preocupado aí com as gerações futuras, porque tudo que a gente tem hoje, nossos filhos ou netos podem vir a não ter. Então tem um pensamento que trata bem essa questão. Se as cidades acabarem e as florestas permanecerem, essas ressurgirão. Mas se as florestas acabarem e as cidades permanecerem, essas sucumbirão. Muito obrigado a todos. Mais um programa está chegando ao fim. E com certeza, na próxima terça-feira teremos outro encontro, com um novo programa trazendo temas importantes como estes para você. Um grande abraço a todos.